Olá, meu nome é Natan. Eu vou falar sobre um dos primeiros métodos usados para calcular o raio do planeta Terra. A primeira pessoa que a gente tem registro que conseguiu fazer isso chamava Eratóstenes. O Eratóstenes foi um pensador grego. Ele nasceu há 276 anos antes de Cristo em uma cidade chamada Cirene. Cirene ficava ao norte do continente africano, onde hoje a gente encontra a Líbia. Bom, o Eratóstenes conseguiu calcular o raio do planeta sem usar satélites ou qualquer outro instrumento moderno. Ele basicamente usou uma estaca de madeira, sombras e matemática. Como o Eratóstenes conseguiu fazer isso? Existia uma outra cidade chamada Siena. Em Siena ocorria um fato bem curioso. Lá existia um poço de água, em que em determinado período do ano, no solstício de verão para ser mais exato, os raios do sol chegavam certinhos até o fundo desse poço. Isso permitia às pessoas que olhavam lá de cima enxergarem o fundo do poço sem sombras. Para nós isso pode não parecer um fato muito legal, muito interessante, mas o Eratóstenes entendeu que isso acontecia porque nessa data e horário certos, o planeta estava posicionado de uma forma que os raios de luz que vinham do Sol ficavam paralelos à linha que liga o centro do planeta até o local onde o poço ficava. O Eratóstenes trabalhava na grande biblioteca de Alexandria. Ele tinha acesso a vários conhecimentos que os gregos já sabiam sobre geometria e astronomia. Ele teve a curiosidade de se perguntar o que aconteceria em Alexandria nessa mesma data e horário. A primeira sacada do Eratóstenes foi entender que os raios de luz que vinham do Sol chegavam até a Terra praticamente paralelos. O Eratóstenes pôde considerar isso porque os gregos já sabiam que o Sol, além de estar bem distante do planeta, era um objeto muito maior do que ele. Hoje a gente sabe que o diâmetro do Sol é mais ou menos 109 vezes o diâmetro da Terra. E isso quer dizer que se o Sol fosse esse círculo amarelo, o planeta seria essa bolinha azul. Então, o Eratóstenes entendeu que, como o Sol é muito maior do que o planeta, os raios de luz que chegam até nós são praticamente paralelos entre si, porque o ângulo entre eles acaba sendo muito pequenininho. O Eratóstenes entendeu que se ele conseguisse medir o comprimento da sombra de uma estaca em Alexandria, na mesma data e horário que ocorria o fenômeno do poço lá em Siena, ele conseguiria encontrar o ângulo e com o ângulo ele conseguiria encontrar o raio do planeta Terra, porque a distância entre as cidades eles já conheciam. Então, o Eratóstenes precisou medir o comprimento que a sombra da estaca fazia na mesma data e horário. Ele sabia a distância entre as cidades, sabia o comprimento da estaca que ele usou, e como os gregos já entendiam bem sobre triângulos, ele pôde encontrar o valor do ângulo θ. Os gregos sabiam da propriedade dos ângulos alternos e externos. Dessa forma, o Eratóstenes sabia que o ângulo que ele mediu, na verdade, era o mesmo ângulo que os raios do planeta formavam entre as duas cidades. O valor do ângulo que o Eratóstenes conseguiu medir foi de mais ou menos 7,2 graus. E esse ângulo corresponde na circunferência que representa o planeta à distância d entre as duas cidades, que era de mais ou menos uns 855 quilômetros. Então, fazendo uma regra de 3, o Eratóstenes conseguiu encontrar o valor da circunferência completa. Como os gregos já conheciam muito a circunferência, ficou fácil calcular o raio do planeta. O valor que o Eratóstenes chegou foi de 6.807 quilômetros, mais ou menos. A medida atual que a gente tem do raio do planeta é de algo muito próximo a 6.371 quilômetros. Então é mesmo muito legal ver como o Eratóstenes conseguiu, usando os instrumentos que ele tinha na época, alcançar uma medida tão próxima da medida que a gente encontra hoje. É uma prova de que a natureza pode contar coisas bem legais pra gente. Você só precisa ter a curiosidade para perceber.
O Eratóstenes, ao invés de olhar apenas o fundo de um poço, olhou o tamanho do planeta que ele morava.